Ácidos nucleicos, basicamente o DNA e o RNA, como nós já vimos, são moléculas biológicas com propriedades vitais à sobrevivência dos organismos. É por meio da duplicação da molécula do DNA que se dá a reprodução celular e a transmissão dos caracteres hereditários. Mas, como o DNA dificilmente sai do núcleo celular, essas informações são transmitidas ao citoplasma da célula pelo RNA, sintetizado no núcleo a partir do próprio DNA. Alô, Tom, alô, Fanny, é isso mesmo. Vejam, hoje nós vamos ver as funções dos ácidos nucleicos. Nós vimos na nossa aula passada que eram importantes esses ácidos porque faziam o comando celular, faziam a célula executar todas as funções que lhes são devidas. E também é importante para que haja transmissão dos caracteres hereditários. Hoje nós iremos ver quais são as formas de executar essas funções. Nós teremos a transcrição, nós teremos a tradução, nós teremos a replicação desses ácidos. Vejam, são 3 fenômenos básicos, então, para que ocorra o comando celular, seja harmônico todo o funcionamento da célula. Vejam, como é que poderá acontecer isto? Como será que ocorrem todas as funções dentro da célula? Nós temos uma primeira função do ácido nucleico, que vem a ser a função de duplicação, de replicação. Vou duplicar o ácido nucleico. Para que eu uso essa duplicação de ácidos nucleicos? Nós vamos duplicar os ácidos nucleicos para para passar para as células filhas aquela característica genética da célula mãe. Vejo, então, já estou falando em transmitir os caracteres hereditários que ali, dentro do DNA, que nós vamos ver, são os principais formadores dos cromossomos, eles têm ali o seu código que vai ser passado para os filhos. O que vem a ser, então, essa replicação ou duplicação do DNA? Vejam, a duplicação ou replicação do DNA é a cópia do DNA original por um outro DNA. Vejam novamente, duplicação ou replicação, cópia do DNA pelo outro DNA. E existe para fazer essa cópia uma certa sequência de bases. A adenina liga-se sempre à timina. E as citosinas liga-se sempre à guanina. Nós temos então a correspondência de bases. Adenina, timina. Citosina, guanina. A com T. C com G. Pode até, para memorizar, cantar uma musiquinha, não é? A com T, C com G, e não pode esquecer. Mas toma cuidado, não vai fazer como uma aluna que eu tinha. Chegou depois do vestibular e falou assim: Cebola, caiu o DNA como você falou. E eu lembrei direitinho da musiquinha. Era assim: lá, 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 e não pode esquecer. Não, assim não. Tem que lembrar sempre a correspondência da base. Adenina com timina, citosina com guanina. Isso é imprescindível. Vejam, como é que vai ocorrer essa correspondência de bases? Como é que vai ocorrer a replicação ou duplicação cromossômica? Bom, nós vamos ver. Imaginem que exista este DNA, que é uma molécula dupla, como nós vimos na aula passada, naquele modelo de Watson e Crick, que eu quero duplicar. Eu vou usar uma enzima
que é a DNA polimerase. E a partir desse enzima DNA polimerase, eu vou fazer duas moléculas de DNA idênticas à primeira. Vejam, eu vou abrir esta molécula de DNA ao meio e vou fazer uma correspondência de bases novas. Então, cada das moléculas de DNA vai ter uma fita proveniente do DNA antigo. E uma nova fita que ela é nova, ela é feita nova. Por isso nós dizemos que a replicação ela é semiconservativa. Outra função importante dos ácidos nucleicos é a transcrição. A transcrição vai ser a cópia do DNA pelo RNA. A transcrição é a cópia do DNA agora pelo outro ácido nucleico, que é o RNA. Vejam aí. Eu tenho uma correspondência de bases agora para fazer a cópia de adenina, não mais com timina. Adenina agora com uracila. A citosina liga-se sempre à guanina, tanto no DNA como no RNA. Como ocorre essa transcrição? Vou transcrever, não vou mais duplicar ou replicar, vou transcrever. Ela ocorre, então, com outro tipo de enzima, que é a DNA polimerase. Vejam aí, quando eu tenho uma molécula de DNA, uma das fitas será transcrita. Vejam, correspondendo à timina, eu tenho a adenina. Correspondendo à guanina, eu tenho a citosina. Correspondendo à citosina, a guanina. Mas vejam, quando no DNA eu tenho adenina, eu não tenho timina no ácido nucleico RNA. Eu vou transcrever a uracila. Para que eu faço essa cópia? Para que o RNA saia do núcleo e vá até o citoplasma para fazer a síntese de proteínas. A síntese de proteínas também recebe um nome específico, que vem a ser a tradução. O que vem a ser, então, a tradução? É a síntese de proteínas pelo retículo endoplasmático rugoso, que também devemos lembrar, chamamos de ergastoplasma. O retículo rugoso chamamos de ergastoplasma. Esse processo é dado por dois tipos de RNA, RNA mensageiro e RNA transportador. Um terceiro tipo de RNA, que é o RNA ribossômico, também vai fazer a união de muitos aminoácidos para formar a proteína. Vejam vocês, por exemplo, a este RNA transportador CAG liga-se sempre à valina, a UCU, a argilina, a asperina e assim por diante. Vejam que o código é muito específico, então, para cada tipo de aminoácido, para cada tipo de proteínas. Quais os tipos de RNA, então, que existem? Nós temos 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que copia o DNA do núcleo e vai até o citoplasma. Nós temos o RNA transportador, que vai trazer os aminoácidos para a cadeia polipeptídica, e o RNA ribossômico, que vai promover a união entre os aminoácidos fazendo a proteína. Para a próxima aula, iremos então ver os cromossomos que têm esse DNA dentro de si.